do Boletim da Conjuntura, produzido pelo Departamento de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul, vinculado à Secretaria do Planejamento, a Vanessa Sulzbach. E ela detalhou o panorama da economia no Estado, até o mês de maio, também no país e no exterior, e segundo o que ela colocou, o Boletim da Conjuntura aponta uma super safra de soja e a vacinação como fundamentais para a retomada da economia gaúcha. Vamos à Rádio Agete com Eduardo Liais. O boletim de conjuntura produzido pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria do Planejamento do Estado, revelou que a super safra de soja e a vacinação são fundamentais para a recuperação da economia gaúcha. O documento foi elaborado pelos pesquisadores Vanessa Sulzbach, Fernando Cruz, Martinho Lazari e Tomás Torresani. A coordenadora do estudo, Vanessa Sulzbach, nos fala das conclusões do boletim de conjuntura. A gente trouxe nesse boletim de conjuntura, que engloba os dados até maio, essa ideia de como está a economia gaúcha no contexto internacional e no contexto da economia brasileira. O que a gente percebeu é que o primeiro trimestre foi marcado por uma recuperação tanto da economia global, com a maioria das economias tendo crescimento no primeiro trimestre, e assim também ocorreu no Brasil e no Rio Grande do Sul. Para 2021, espera-se que o mundo cresça entre 5,6% e 6%, o que significa uma taxa de recuperação, um ritmo de recuperação bem alto, bem elevado, que a gente não via nos últimos 80 anos. E isso tende a beneficiar a economia gaúcha, tanto pela demanda por alguns produtos aqui do Rio Grande do Sul, sobretudo soja, produtos agrícolas, como pela elevação dos preços das commodities. A demanda global, a recuperação do comércio, principalmente na Ásia, o aumento dos investimentos das economias avançadas tem influenciado e aumentado o preço internacional das commodities, o que tem contribuído tanto para a economia brasileira quanto a gaúcha. O que a gente destaca é que tem alguma diferença aí de crescimento entre as economias. As avançadas, elas têm tido um ritmo de recuperação mais acelerado, principalmente porque elas têm conseguido imprimir um ritmo de vacinação mais forte do que as economias emergentes, porque elas têm conseguido gerar estímulos econômicos mais robustos do que as outras economias. De todo modo, é um cenário positivo o setor externo. No Brasil, o primeiro trimestre também foi marcado por recuperação, um crescimento em relação ao último trimestre do ano passado, mas a gente destaca que esse ritmo de recuperação que já estava se dando desde o terceiro trimestre do ano passado, ele vem desacelerando na questão brasileira, no PIB brasileiro. Ainda assim, o PIB do Brasil já recuperou os níveis pré-pandemia, ou seja, a produção do Brasil já está em patamares que estava no último trimestre de 2019. Aqui no Brasil, a gente destaca ainda a preocupação com o aumento da inflação, não só a atividade econômica avançando mais do que o esperado inicialmente, mas também alguns problemas de oferta de algumas cadeias. O próprio aumento do preço das commodities tem influenciado o IPCA, que chegou a 8,1% no acumulado em 12 meses entre janeiro e maio. O Banco Central aumentou a taxa de juros, ela chegou a 4,25%, e ainda assim, nesse contexto de aperto monetário, com alguma dificuldade ainda no lado fiscal, se espera que o Brasil cresça 5% em 2021, de acordo com o relatório Focus do Banco Central. Nessa conjuntura toda, o PIB do Rio Grande do Sul teve um crescimento bastante robusto no primeiro trimestre, cresceu 4% em relação ao último trimestre do ano passado e 5,5% em relação ao mesmo trimestre de 2020, muito influenciado pela agropecuária, que teve uma produção recorde e também influenciada pela demanda global desses produtos. As exportações cresceram 30,6% no acumulado de janeiro a maio, tem contribuído também bastante para a economia gaúcha. A indústria vem crescendo também, é o setor que mais cresceu desde o pior momento da crise da pandemia, do coronavírus. Desde abril do ano passado, a indústria é a que mais se recuperou, do Rio Grande do Sul. Contudo, os dados mais recentes mostram que a recuperação da indústria está desacelerando. Os dados aí de abril e fevereiro mais tiveram queda, abril já teve uma recuperaçãozinha, mas ainda é um cenário bastante desafiador para a indústria gaúcha, sobretudo porque tem algumas indústrias com falta de fornecimento de insumos, que pode agravar a nossa produção nos próximos meses. Os serviços e comércio aqui no estado recuperaram, estão com mais dificuldade de recuperação, tiveram um ânimo agora em abril, sobretudo porque voltaram alguns programas anticíclicos, como auxílio emergencial no nível federal, combinado com auxílio emergencial do estado, devem ajudar os setores nos próximos meses.
Então, em suma, o Rio Grande do Sul teve um bom desempenho no início desse ano, tem sido influenciado pela demanda global, mas ainda existem alguns desafios para os próximos meses, inclusive o ritmo da vacinação. É preciso que a vacinação acelere para que setores como comércio, serviços e a própria indústria melhorem seu desempenho. O que a gente tem visto no mundo todo é que naqueles países em que a vacinação está mais acelerada, o ritmo de crescimento ele é maior. Nas economias avançadas e na China, a gente tem visto bastante isso. A vacinação tem ajudado para que as atividades econômicas voltem à sua normalidade, que a gente chama, né? O normal que a gente conhecia antes da pandemia. Claro que o 2021 é um cenário um pouco diferente de 2020. Ainda que existam restrições de mobilidade de pessoas, né? As atividades de comércio e serviço elas já estão um pouco mais acostumadas a conviver com vendas online do que elas estavam no ano passado. Então, de qualquer maneira, esse ano tende a ser um pouco melhor do que o ano passado, mas conforme a gente avança na vacinação, as atividades vão retornando ao normal e, com certeza, isso deve contribuir para a recuperação desses setores que foram bastante afetados pela pandemia. Economista Vanessa Sulbach. É muito otimismo prever um segundo semestre melhor? O que a gente fala, assim, para a economia do Rio Grande do Sul, a gente sabe que a gente teve uma produção muito boa de agropecuária e os seus efeitos maiores se dão no segundo trimestre. Então, a gente deve ter, nos próximos meses, os próximos resultados, avanços importantes do PIB do Rio Grande do Sul. A gente não sabe exatamente como vai ser o segundo semestre, justamente porque ainda existem alguns riscos, como, por exemplo, fornecimento de alguns insumos, alguns problemas de cadeia. Esses riscos ainda persistem. Mas o que a gente pode, talvez, afirmar é que provavelmente vai ser um segundo semestre melhor do que a gente viu em 2020. Sobretudo porque a agropecuária, no acumulado de 2021, deve ajudar bastante para a nossa taxa de crescimento. Ouvimos a economista Vanessa Sulbach, coordenadora do Boletim de Conjuntura. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo. Obrigado pelas suas informações aí que nos trouxeram a palavra da Vanessa Sulbach, né, que trazendo esses dados aí da conjuntura gaúcha através do Departamento de Economia e Estatística vinculado à Secretaria do Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul.